novo vídeo aqui do canal. Hoje, como assunto, a gente vai trazer sobre a autora Francisca Júlia. Para quem não sabe, a Francisca Júlia é considerada uma das grandes autoras do movimento parnasianismo aqui do Brasil. Aqui nesse vídeo, a gente vai trazer um pouco da sua biografia, onde nasceu, viveu, quais foram suas primeiras escritas, seus primeiros poemas, qual foi essa trajetória que ela teve como autora aqui nesse movimento. Francisca Júlia nasceu em 31 de agosto de 1871, na cidade de Eldorado Paulista. O seu pai era advogado e sua mãe professora. Quando tinha por volta de 8 anos de idade, ela se mudou dessa cidade, Eldorado Paulista, para a grande cidade de São Paulo. Isso porque os seus pais queriam dar uma melhor educação para sua filha. Foi em 1891 que ela teve seu primeiro poema publicado no jornal O Estado de São Paulo, onde infelizmente ela recebeu uma crítica dura e muito negativa mesmo do autor Severiano Rezende. O autor, ele aconselhava, entre aspas, que a autora desistisse da escrita e que ela trabalhasse apenas como trabalho de agulha, ou seja, o autor disse que ela deveria desistir da escrita e continuar trabalhando como coisa de mulher, que no caso naquela época era a costura. E apesar dessas críticas duras, a autora, Francisca Júlia, não desistiu de escrever. E por volta de 1891 a 1995, a Francisca Júlia escreveu para o Correio Paulista, onde ela publicou alguns periódicos em volta de Rio de Janeiro. O periódico escrito nesses poemas publicados no Correio Paulistano gerou alguma dúvida de que se aquele texto era realmente escrito por uma mulher ou era apenas um homem usando o pseudônimo feminino. Porém, toda essa dúvida foi tirada quando ela publicou seu primeiro livro em 1995, que foi o mais conhecido, intitulado Mármores. Seu primeiro livro publicado, Mármores, ele teve uma ótima recepção dos autores. Inclusive, ela recebeu elogios até de grandes autores como Olavo Bilac, que é considerado um dos poetas do movimento parnasiano mais conhecido do Brasil. E além disso, ela também recebeu grandes elogios do autor Vicente de Carvalho. Porém, apesar de ter esses grandes elogios de grandes autores, ainda assim a sua obra foi contestada se era realmente escrito por ela ou por um homem. E também muitos afirmaram naquela época que ela estava apenas plagiando ou copiando outros autores, porque a sua poesia ela tinha algumas semelhanças com a obra de outro autor, que era do cubano José Maria. E não foi apenas esse livro intitulado Mármores que recebeu uma boa recepção da crítica. Teve outras obras que nós iremos falar agora adiante. O segundo livro, publicado por Francisca Júlia em 1899, foi direcionado ao público infantil. O livro da infância mostrou que a autora, Francisca Júlia, tinha uma grande preocupação com a educação literária de crianças, tanto de meninos como de meninas. E 3 anos após a publicação, feita pela Francisca Júlia, ela foi uma das pessoas responsáveis pela fundação da revista Educação. Pouco tempo depois, em 1906, enquanto ela ainda morava com a mãe, ela teve 2 relacionamentos amorosos que não terminaram muito bem. E 2 anos depois, após isso, ela realizou uma palestra intitulada A Feitiçaria sobre o Ponto de Vista Científico em Itu, o que indicava sua visão mística da realidade e a possível afiliação ao simbolismo. Pouco tempo depois a essa palestra, em 1909, ela veio a se casar. Ela se casou com o telegrafista filadélfo Edmundo Monster, que infelizmente veio a falecer 11 anos depois ao casamento. E um fato interessante e também triste é que no dia do enterro dele, do Edmundo, em 1 de novembro de 1920, a Francisca Júlia veio também a falecer. O falecimento dela foi divulgado uma morte devido à hemorragia cerebral. Porém, há boatos e teorias de que, na verdade, ela cometeu suicídio. Oi pessoal, eu sou a Ana Luísa e nós vamos continuar falando. Eu vou poder agora apresentar para vocês as principais características da escrita de Francisca Júlia, que era conhecida como a Musa Impassível. Inclusive, Musa Impassível é o nome de uma das obras dessa autora. O que acontece? Francisca Júlia, ela prezava muito pelo jeito parnasianista de escrever um poema.
Então, ela estava ali sempre envolta no modo parnasiano. Ela buscava, com certeza, encontrar características que estivessem nesse meio ou temas que estivessem nesse meio para colocar dentro dos seus poemas. As poesias de Francisca Júlia eram conhecidas como poesias antirromânticas, porque essas poesias elas iam fazer alguma ideia sobre um momento, elas iam falar sobre alguém, mas de uma maneira que parecesse muito mais. É um exemplo muito chulo que posso dar, mas é de uma forma que parecesse muito mais uma construção de uma casa do que a construção de um sentimento, porque essa era a ideia do parnasianismo. Eles não esperavam que o sentimento fosse colocado ali naquele poema, mas sim que a racionalidade, que a métrica, que a maneira bonita de escrever e o embelezamento de uma forma cheia de regras e não de possibilidades fosse mostrada para o povo, né? Então é daí que a gente tira a ideia de que eles têm uma versão antirromântica de alguma coisa, ou uma versão antirromântica, mais precisamente falando, dos poemas. Nós temos também nos poemas parnasianistas e de Francisca Júlia, né, já que ela era parnasianista, uma escritora parnasianista, a objetividade. O que era que queria ser tratado naquele poema? Qual era o ápice daquele poema? Não existia. Do início ao fim, nas suas 12 sílabas poéticas, utilizando uma maneira alexandrina de escrever, eles eram objetivos. Da maneira que aquele poema devia ser, a maneira que aquele poema devia ser escrito era de forma que ficasse claro desde o início do que ele se tratava. Eles não faziam um suspense romântico, eles não faziam um embelezamento com palavras que falassem sobre aquilo que um homem sente por uma mulher ou como uma jovem está apaixonada. Eles estavam preocupados apenas em explicar objetivamente o que ali devia estar escrito. Sendo assim, os poemas de Francisca Júlia tinham algumas características que foram as já citadas aqui. Seus poemas tinham 12 sílabas poéticas, tinham rigor alexandrino, eles buscavam também mostrar o antirromantismo, ou seja, não havia a presença de um sentimento forte ali, né, dentro daqueles poemas, aquelas poesias. Boa noite a todos. Eu vou falar sobre as principais obras de Francisca Júlia. As obras de Francisca Júlia são caracterizadas por ter uma forma objetiva e descritiva. Além do mais, a estrutura dessas obras é uma estrutura formal e ela vai pegar referência na grego-latina. São 4 as suas principais obras. São essas: Mármores, a principal delas. Depois vem Livro da Infância. Depois vem Esfinge e, por último, vem Alma Infantil. Essas são as 4 principais obras da autora Francisca Júlia. Boa noite. Olá, boa noite. Eu irei falar sobre os poemas da autora Francisca Júlia. Eu vou falar em específico sobre 2 poemas, os quais são de grande destaque e são encontrados no livro chamado Mármores. Eu irei ler um trecho do primeiro poema, chamado Vênus. Branca e hercúlea de pé no bloco de Carrara, que lhe serve de trono a formosa escultura. Vênus, túmido o colo em severa postura, com seus olhos de pedra o mundo inteiro encara. Aqui, o eu lírico ele traz uma descrição da escultura Vênus. Temos também a referência greco-latina, porque Vênus é a deusa do amor na mitologia romana, e também há um rigor formal na metrificação, trazendo aqui a versificação. O segundo poema, chamado Em Sonda, eu vou ler um trecho. Quieta, enrolada a um tronco, ameaçadora e hedionda, a boa espia,
em cima estende-se a folhagem, que um vento manso faz oscilar, de onda em onda, com a sua noturna e amorosa bafagem. Nesse poema, o eu lírico ele traz a descrição de um búfalo e uma serpente, que em um certo momento do poema a serpente ataca esse búfalo e o eu lírico ele traz ali uma riqueza de detalhes, a descrição não só do búfalo, da serpente, mas também da natureza que envolve aquele momento e traz em forma de suspense. Aqui há também o rigor formal em questão da versificação e da estética do poema. E também nesse poema o eu lírico ele está um pouco afastado ali do seu objeto para que o poema ele seja mais objetivo. Então, nesses dois poemas, nós temos grande característica do parnasianismo no Brasil, que é justamente essa descrição do objeto no qual o eu lírico está falando, e também de referências greco-latinas, e esse rigor formal, essa busca pela estética do poema. Como falar da homenagem a Francisca Júlia? A homenagem a Francisca Júlia, em 1923, consistiu na criação da obra Musa Impassiva, pelo escultor Vitor Brachelier. Foi colocado uma estátua de mármore sobre o túmulo da poetisa no cemitério do Araça, em São Paulo. A estátua representava a musa descrita em um de seus poemas, e a visão idealizada que todos tinham dela era como a personificação da alma parnasiana, e em 2007 a obra original foi substituída por uma réplica e transferida para a Pinacoteca do Estado de São Paulo. Nós chegamos ao final do vídeo e vimos, quanto foi importante a vida dessa autora Francisca Júlia, quais foram suas obras. Nós podemos ver também um pouco sobre o quanto ela sofreu pelo fato dela ser mulher. Por muito tempo na sua vida ela foi muito criticada e também tiveram muita dúvida se realmente os textos foram escritos por ela ou por homem. E por isso nós chegamos aqui ao final desse vídeo. Agradecemos por você ter assistido até aqui e espero que você tenha se interessado pelo assunto e pelo movimento parnasianismo no Brasil. Até mais!